Olá, internauta! Começa agora mais uma edição online da Editoria de Negócios do Jornal NH. Desta vez, o assunto é o setor calçadista. Estamos aqui com o presidente executivo da AB Calçados, Heitor Klein, que vem nos falar um pouquinho sobre como andam as nossas empresas calçadistas no ano de 2013. Heitor, como numa análise, um raio-x deste ano de 2013 no setor calçadista? Essa pergunta obriga a fazer uma segmentação, sabe? Em primeiro lugar, as empresas calçadistas estão bem, né? São sólidas, estruturadas. O mercado é que está difícil agora, principalmente a partir de maio deste ano, nós tivemos uma queda muito grande na demanda do mercado interno, principalmente. E não é nenhuma surpresa isso, porque nós já antevíamos isso para o ano de 2012, inclusive. Porque nós vínhamos de um crescimento muito grande no consumo de calçados no Brasil, uma média de 10% ao ano nos 3 últimos anos. E, evidentemente, isso chegaria a um ponto de saturação. E chegou agora. Isso aliado ao fato de que houve um crescimento da inflação no Brasil, houve um endividamento das famílias em função dessa inflação e em função de outros bens concorrentes ao calçado. Eu cito, por exemplo, o caso do programa do governo federal Minha Casa Melhor, não é? Que traz condições muito vantajosas para a compra de utensílios domésticos, móveis, inclusive, com uma condição muito favorecida. Resultado, isso tira uma renda disponível das famílias para o consumo de calçados. E a decorrência disso é o fato de que nós estamos com um varejo um pouco menos comprador esse ano. Ainda tem a questão do inverno, né? Que quando chegou forte, mas chegou tarde. E agora, então, estamos nesse período de entre-safra, começando a ver as entregas para o final de ano. Espera-se que aí nós tenhamos uma recuperação que possa apresentar alguma recuperação, uma reativação dos negócios. No mercado internacional, nós estamos com uma novidade, né? Há uma pequena recuperação por parte da demanda no hemisfério norte. E, de outro lado, também tem a questão do dólar no Brasil, que teve uma recuperação importante, mas talvez não suficiente para nos devolver aquela performance de 5 anos atrás. Mas, enfim, está possibilitando o fechamento de alguns negócios interessantes. O problema, para completar, querida, é o fato de que nós estamos com uma volatilidade muito forte. E isso nos traz uma certa inquietude, uma insegurança para poder formular alguma previsão mais para frente. Uma volatilidade que não está só na questão do Brasil em si, mas do mercado internacional, como um todo. Falando em mercado internacional e a nossa vizinha Argentina, como é que está? Mais de 600 mil pares de calçados trancados aí na divisa dos dois países. O número que nós estamos atualizando essa semana já fala em 800 mil pares. Exato. E nós não temos uma perspectiva de solução desse problema. Já esgotamos todos os recursos junto ao governo federal, junto às câmaras da indústria calçada da Argentina, junto ao próprio governo da Argentina, que não nos dá nenhum tipo de retorno. E o fato novo é que precisamente hoje está acontecendo um movimento na fronteira de Uruguaiana com os trabalhadores da indústria de calçados aqui do Rio Grande do Sul se manifestando contrários a esse movimento, porque traz uma ameaça forte para a manutenção da atividade das empresas e o emprego. Não é? Isso, eu entendo essa manifestação, isso é legítimo e espero que produza algum resultado no sentido de pressionar aquelas autoridades, principalmente, que têm a condição de estabelecer alguma mudança nesse quadro.
Falando em autoridades, se do lado de lá com os argentinos está complicado de lidar, aqui no Brasil também nós estamos não muito, né, com uma relação boa com o nosso governo federal. Se o Calçado avançou no diálogo com o governo estadual, aqui com o governo Tarso Genro, em nível federal, em Brasília, teve algumas quedas, né? De fato, nós ainda estamos comemorando a política de desoneração continuada que o governo federal está estabelecendo com a criação do Reintegra, com a possibilidade de troca da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pelo imposto de 1% sobre o valor do faturamento do mercado doméstico. Enfim, nós tivemos alguns avanços no ano passado, mas que infelizmente pela deterioração das contas públicas lá em Brasília, aconteceu que o governo federal não está renovando a partir de dezembro desse ano o Reintegra. Não houve nenhum tipo ainda de manifestação ou sinal de que possa haver alguma descontinuidade na questão da cota patronal do INSS, o que já é um bom avanço. Eu prefiro não falar muito nisso para não chamar a atenção. E de outro lado, a questão dos 10% de fundo de garantia, que isso sim causa uma decepção muito grande, uma frustração, porque não tem nenhum sentido de manter esse ônus para as empresas que produzem, né? Porque, enfim, as razões já são conhecidas, não havia mais nenhum motivo para manter isso. E no Estado, como já falamos, né, como tu abordaste bem, né, nós temos um progresso, um avanço com a questão da criação do crédito presumido sobre o ICMS. Isso é um benefício importante, restitui um pouco da competitividade que o calçado gaúcho tem perante os demais estados da federação. E o que se lamenta sempre é que nós temos sempre um tiro muito curto, né? Cada 2 meses a situação se renova, então é muito complicado para uma empresa estabelecer uma programação de médio e de longo prazo, no sentido de que não sabe se pode ou não pode contar com esse recurso lá adiante, né? Por mais que tivemos avanços aqui em nível estadual e nem tanto em nível federal, é complicado ser empresário aqui no Brasil, né? E o setor calçadista vive essa questão agora com poucas compras, digamos assim, não um nível grandioso de compras internas, né, que faz a gente sofrer. Que bom que o dólar aumentou e pode agora pelo menos ter a contrapartida do comércio exterior, mas enfim, esperamos que nós tenhamos boas notícias até o final deste ano ainda para o setor calçadista. Mais informações sobre indústria, comércio, sobre economia, você pode ver aqui no Jornal NH Online ou nas páginas impressas do teu jornal.